Olá, meus irmãos e amigos, um bom dia para todos, um ótimo dia para todos, porque, como diz a Bíblia no Salmo 118, verso 24, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e nos regozijemos nele. É claro que não é um dia como nós gostaríamos, porque ainda estamos com a suspensão provisória dos cultos presenciais aqui PIB da Barra, em Duque de Caxias. Mas ainda que com essa limitação, ainda que com essa circunstancial dificuldade, continuamos fazendo a obra de Deus. Eu me recordo, no dia 22 de março do ano passado, quando fizemos o primeiro culto gravado e transmitido pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook e o YouTube, eu disse naquele dia que em Atos capítulo 28, nos últimos versículos, Paulo estava preso já há 2 anos. Por 2 anos ele teve prisão domiciliar. Tinha um guarda que o vigiava. Hoje seria a tornozeleira eletrônica. Naquela época era um guarda mesmo que ali o acompanhava 24 horas por dia. Pois bem, a Bíblia diz que embora Paulo estivesse preso, a palavra foi pregada sem impedimento algum, porque nós podemos física e circunstancialmente estar limitados, mas não há limites, não há nada que impeça o avanço da palavra de Deus. Por isso que em plena pandemia as igrejas têm crescido, não em número necessariamente, mas têm crescido na comunicação do Evangelho, na expansão do Evangelho, pregando a palavra em todos os lugares. Eu me recordo que Atos capítulo 8, versículo 4, quando houve uma grande, escutem bem, houve uma grande perseguição, Atos capítulo 8, de 1 a 4, tamanha foi a perseguição que só ficaram na cidade de Jerusalém os 12 apóstolos. Todos os outros cristãos fugiram, com medo, obviamente, de perder os seus bens ou de perder a própria vida, a liberdade e a própria vida. Então esses cristãos fugiram, eles se espalharam. E diz a Bíblia então, em Atos 8, versículo 4, que por onde os cristãos passavam, pregavam a palavra. Eu creio que Deus está permitindo que muitas outras vidas sejam alcançadas pela pregação da palavra de Deus através das redes sociais. Eu fico maravilhado quando passa o domingo, quando chega o domingo à noite, eu vou olhar as redes sociais, eu me alegro quando eu vejo postagens, algumas postagens são ao vivo, né, chamadas lives, mas eu fico maravilhado em ver homens e mulheres, jovens e adultos, pessoas doutas ou que nunca passaram por uma unidade de ensino teológico, mas estão ali com a Bíblia na mão, pregando a palavra, orando, comunicando a palavra de Deus. Realmente Deus é extraordinário. Mas aqui estamos para louvar e cultuar o Senhor, nesse culto que é marcante para todos nós. O penúltimo culto do ano, o penúltimo culto do mês de janeiro de 2021. Hoje, então, nós vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas. Você está vendo aí o tema da nossa mensagem: quem é você no reino de Deus? Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 13, uma outra parábola, a segunda mensagem sobre parábolas de Jesus, só no capítulo 13 de Mateus. E depois, em outros momentos, outros temas vamos abordar, se Deus assim permitir. Mas nós vamos orar e interceder. Vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor esteja abençoando a sua, a minha, a nossa vida, a fim de que, ao longo deste culto, Deus fale ao seu coração. Então, nós vamos interceder, nós vamos orar. E o Salmo número 30, versículo 5, é um salmo muito conhecido pela sua mensagem. Diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Isso mesmo, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É claro que muitas vezes a alegria que queremos não é a alegria que Deus quer nos dar. Recentemente ainda estamos muito sentidos com a morte do nosso querido irmão Hélio Constantino de Sá Marques.
Era um irmão aguerrido, um irmão dedicado, um irmão comprometido, um irmão que para ele não tinha tempo ruim. Ele foi meu braço direito aqui na missão, na congregação da Pia do Barra, em Duque de Caxias. Foi um cooperador, foi diácono, tesoureiro, professor da escola bíblica. Ele fazia o que era necessário para que a obra do Senhor se expandisse aqui em nossa cidade. A família ainda hoje sofre pela perda, é natural, a esposa, as filhas, os genros, a neta, a mãe, os irmãos, os parentes outros, as sobrinhas, todos estão realmente sentidos. Então, como eu estava dizendo, o choro durou um tempo, a alegria veio, não para nós, mas eu creio que veio para o irmão Hélio, porque ele já está na glória, usufruindo de todas as bênçãos, de tudo aquilo que Deus tem para os que confiam nele, confiam no Senhor. Então nós vamos orar nesse momento, colocando diante de Deus o seu pedido, o meu pedido, os nossos pedidos. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, e essa alegria vem de Jesus, essa alegria que vem do Senhor. Vamos orar então? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado. Ainda que nós não tenhamos recebido o que nós gostaríamos, nós cremos que o Senhor conduz a vida de cada um de nós. Queremos te agradecer por tudo que temos vivido, queremos te dar graças pela vida do irmão Hélio, pelo que ele fez, pelo que ele cooperou, mas oramos ao Deus pela família, a esposa, as filhas, os genros, também a neta, a mãe, os irmãos, os sobrinhos. Ó Deus, guarda esta família, consola cada coração que ainda sente a perda, que nós tenhamos a certeza de que nada acontece por acaso e que tudo que tu realizas é para o teu louvor e tua glória. Oramos, ó Deus, pelas demais famílias enlutadas, não só da nossa cidade, mas de outras cidades do Rio, do Brasil e do mundo. Console e conforte cada coração, ó Deus. Oramos para que a vacina que já está em solo brasileiro desde domingo passado, que essa vacina ou essas vacinas atendam à expectativa, ó Deus, de trazer a imunização, mas também levar o povo brasileiro, e por onde essa vacina é aplicada, que haja um retorno à vida, ó Deus, ainda que com restrições, mas sem o risco de novas contaminações. Guarda, ó Deus, o Brasil, cuida das nações que sofrem por causa da Covid. Abençoa as igrejas, algumas aguerridas que estão ainda mantendo as atividades presenciais. Guarda, proteja, ó Deus, essas igrejas e aquelas como a nossa que estão tendo, ó Deus, as atividades online, que continuemos perseverantes e que em breve retornemos aos cultos presenciais com o teu cuidado, com o teu amor e com a tua direção. Fala, ó Deus, ao nosso coração pela tua palavra, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouco teremos a participação musical, a nossa programação muito sucinta, a abertura como agora, a participação musical e a reflexão. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, já conhecemos essa frase, mas é importante comunicar. E eu quero então, antes de nós termos a participação musical, lembrar da oportunidade de nós somarmos com a obra do Senhor através das contribuições financeiras. Você que é membro da Pia da Barra em Duque de Caxias, você entrega o seu dízimo ou a sua oferta para a nossa congregação aqui em nossa cidade, através das informações bancárias: Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. E você que não é da nossa igreja, mas quer somar, quer cooperar com a obra do Senhor, então você pode, sem qualquer constrangimento, também sentindo-se à vontade, cooperar. Você, através da chave Pix, fará a sua transferência sem nenhuma taxa extra. Vamos então ouvir a mensagem do Senhor e, através dela, preparar o coração para a palavra dele. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco.
as provações que tenta te desanimar, te faz perder a esperança de tua vitória alcançar. Não desista, meu irmão, não temas, pois a tua hora breve vai chegar. No deserto é mesmo assim, mas só passa por ele quem Deus quer usar. Você é o escolhido, meu irmão, não temas. Isso é só uma prova, em breve vai passar. Levante a cabeça, enxugue as tuas lágrimas, meu Deus vai te honrar. Mesmo pelo vale, glorifique a Deus, é Ele quem contempla todos os sonhos seus. Veja pela fé agora a tua vitória, você venceu. É vitória, 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 vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora. É vitória, é vitória, 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 vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora, a hora da vitória. Isso é só uma prova, em breve vai passar. Levante a cabeça, enxugue suas lágrimas, meu Deus vai te honrar. Mesmo pelo vale, glorifique a Deus, é Ele quem contempla todos os sonhos teus. Veja pela fé agora a tua vitória, você venceu. É vitória, 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 vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora. É vitória, é vitória, 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 vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora, a hora da vitória. É vitória, vitória, é vitória, vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora. É vitória, é vitória, 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 vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora, a hora da vitória. Meu irmão, contemple agora, já chegou a tua hora, a hora da vitória. É vitória. Muito bem, creio que Deus falou ao seu coração pela palavra dele, através da música. A música traz uma mensagem que precisamos parar para entender. E se você conheceu a canção, deve ter cantado. Mas agora, então, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 24 a 30 e depois do 36 a 42. Essa é, na sequência, a segunda parábola que Jesus contou no capítulo 13. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as parábolas aqui do capítulo 13 de Mateus têm algo em comum, que é a referência ao reino de Deus. Cristo está falando coisas relacionadas ao reino de Deus. Algumas delas, como a parábola do semeador, para dizer como é que cada um de nós reage à palavra do Senhor. E agora é uma outra temática que nós vamos meditar nesse texto. Eu quero então ler Mateus capítulo 13, de 24 a 30 e depois do 36 a 42. ou melhor, 43. Eu estou usando aqui a tradução da NVI que diz assim: Jesus contou outra parábola dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um homem, é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E aí no verso 36 diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeia, ou melhor, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo é o que semeia, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino o que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Então eles os lançarão na fornalha de fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Meus irmãos e amigos, a gente muitas vezes lê os textos bíblicos e fica muito limitado àquilo que nos foi ensinado ou uma compreensão muito, digamos, superficial do texto. Esta parábola, como a anterior, a parábola do semeador, é uma parábola que fala nas questões não só do mundo presente, mas das questões escatológicas, que diz respeito ao fim dos tempos e fala do futuro eterno. Esta parábola do joio e do trigo é algo muito importante para nós meditarmos. Jesus, ao contar a parábola, não entra em detalhes. Para a multidão, ele simplesmente conta a parábola, mas no particular, ele pormenoriza os detalhes e explica o significado das questões. Por que Cristo contou esta parábola? Qual era a mensagem? É claro que nós já sabemos o seu significado pela própria explicação, ou seja, essa é uma das regras de interpretação bíblica. A Bíblia se explica a si mesma. Se você quer entender a parábola do joio e do trigo, então você precisa ler esse texto completo, não apenas um fragmento dele. Eu creio que essa parábola nos traz uma pergunta, ou nos provoca uma pergunta: quem é você no reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? Certa vez Jesus perguntou: quem dizem as pessoas que eu sou? E os apóstolos disseram: alguns dizem que tu és Jeremias, Elias ou outros profetas do Velho Testamento. Mas quem eu sou para vocês? Jesus perguntou para eles: quem eu sou para vocês? É diferente, porque agora esse texto não é uma pergunta a respeito de Jesus. Esse texto nos provoca a fazermos uma pergunta sobre nós mesmos. Quem nós somos no reino de Deus? Quem é você? Porque o início da parábola, Cristo diz o seguinte, no verso 24 de Mateus 13. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem. Ou seja, Jesus comparou o reino dos céus a essa vivência, a esta experiência, a essa prática do cotidiano. A parábola é exatamente
contar um fenômeno natural, uma coisa comum do dia a dia, para, por meio dessa história, dessa possibilidade, contar uma mensagem bíblica. Era comum os homens saírem para semear, e dentre as plantações importantes que os hebreus e os judeus mantinham, eles tinham 3 árvores importantes: a figueira, a oliveira e a videira. E quanto aos grãos, havia o grão de cevada e o grão de trigo. Então era comum as pessoas plantarem trigos em suas lavouras, porque o trigo, por meio dele se fazia o pão e era um alimento básico. Então Cristo diz: olha, o reino dos céus é semelhante. E então ele fala do homem que plantou o trigo no seu campo e do inimigo que veio e plantou joio. E aí nos vem aqui uma mensagem muito interessante. A pergunta persistente é: quem é você no reino de Deus? A primeira coisa importante que eu quero dizer para você é que estar no mesmo lugar não significa ser do mesmo grupo, ou ser igual aos outros. Estar no mesmo lugar não significa ser do mesmo grupo. Jesus diz que o homem plantou no seu campo o trigo durante o dia. O trabalho de plantio era durante o dia, às claras. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo daquele que era o dono do campo, que havia plantado o seu trigo. O inimigo veio e plantou o joio. Ou seja, o joio e o trigo estavam no mesmo campo. Talvez alguns digam assim: poxa, mas eu ouvi a palavra de Deus, eu conheço a Bíblia, a palavra de Deus, eu canto louvores, eu faço isso, aquilo, outro, eu prego, eu cuido de criança, eu cuido do som, eu ajudo. Olha, escute bem uma coisa: estar no mesmo lugar não significa ser do mesmo grupo. O joio estava no mesmo lugar em que foi plantado o trigo, mas o joio não era igual ao trigo. O joio não é igual ao trigo. No reino de Deus, muitas pessoas estão presentes. Vamos aqui, Jesus fala que o campo é o mundo no qual todos nós habitamos. Caxias tem quase 1 milhão de habitantes. O Rio de Janeiro, o estado, mais de 10 milhões. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Mas para Jesus só há 2 grupos: semelhantes ao joio, semelhante ao trigo. Quem é você? O mundo está aí. Neste mundo há muitas pessoas. Mas quem é realmente que pertence a Deus? Quem é que realmente pertence ao Senhor? O Senhor Jesus explica que Ele é o Filho do homem que plantou o trigo. Jesus conhece os seus. Jesus conhece aqueles que pertencem a Ele. Jesus sabe quem de fato com a sua boca abriu a sua boca e confessou Cristo como seu Senhor e em seu coração o recebeu como seu Salvador. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versos 8, 9 e 10, diz o seguinte: mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e é com a boca que se faz confissão para a salvação. Você pode estar, vamos imaginar agora o campo, não é algo tão grande como Jesus colocou, o campo é o mundo. Mas vamos pensar na igreja local, que é só para efeito de aplicação. A igreja local. A igreja tem seus cultos, o templo de portas abertas. Quem entra? Muitos entram. A pregação está sendo feita pelas redes sociais, como agora você está me vendo. O campo é o mundo. As pessoas no mundo estão ouvindo a palavra de Deus. As pessoas no mundo estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. As igrejas estão com seus templos abertos. Todo mundo ouve a palavra, ou a maioria ouve a palavra.
Mas o fato de estar no mesmo lugar não significa que você é igual aos que creem no Senhor. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crê em Jesus, meu querido, você pode ter uma Bíblia como esta, você pode ter sido batizado na sua infância, na sua adolescência, você pode ter até atuado nas igrejas. Você já pensou quantas pessoas que hoje são estrelas do mundo, como cantor, como atriz, como ator, como celebridade, que foram criados na igreja quando pequenos, mas hoje estão virando as costas para o Evangelho? Então o fato de estar no mesmo lugar não significa ser do Senhor. Essa é a grande questão. O joio foi plantado no mesmo campo em que o trigo foi plantado. Então faça uma avaliação da sua vida. O fato de você dizer, eu sou de Jesus, uma coisa é você falar, outra coisa é realmente ser verdade. Então, essa é a primeira lição muito importante. Estar no mesmo lugar não significa ser do Senhor. Outra coisa interessante que a gente pode aprender nessa parábola do joio e do trigo é que estando no mesmo grupo não significa pertencer a ele. O joio foi plantado no mesmo campo do trigo. Naquela época, como nos dias de hoje, havia limites que estabeleciam as separações entre os campos. O campo de um não podia ser invadido pelo proprietário de outro. Cada um atuava no seu campo, porque veja só, diz a Bíblia aqui, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. E sabe o que é boa semente? A semente maravilhosa, a semente que realmente o Senhor espera. E o trigo é a boa semente. O joio não é boa semente. Ambos, trigo e joio, foram plantados no mesmo campo. Interessante. Trigo, boa semente. Joio, má semente. O joio é uma semente, escute bem, que olhando assim, quando germina o joio e germina o trigo, ambos são parecidos. Eu não sei se você já teve o privilégio, mas procure nesses sites de busca e olhe e coloque lá, joio e trigo. No momento em que estão brotando, você vai observar que o joio tem uma semelhança em sua espiga à espiga do trigo. É impressionante, por isso que de longe as pessoas se confundem. De longe as pessoas vão ver, mas é tudo igual. O joio é verde, o trigo é verde, o joio tem uma espiga semelhante à espiga do trigo. Estando no mesmo grupo não significa pertencer a ele. Jesus sabe quem são aqueles que pertencem a ele. Deus sabe quem são os que pertencem a ele. João capítulo 1, versos 11, 12 e 13, a Bíblia diz assim, falando de Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou autoridade para serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. E ele completou no verso 5, se você não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Então, o fato de você estar fazendo parte do mesmo grupo, estar participando dos mesmos eventos, realizando as mesmas coisas, não te dá a condição nem de pertencer e nem realmente de ser. As pessoas confundem, mas Jesus conhece aqueles que são os seus. Quem é você no reino de Deus? Dizem que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Uma vez um pastor perguntou a uma jovem, há quanto tempo você é crente? E ela disse com muito orgulho, desde quando eu nasci. Mas como assim desde quando nasceu você é crente? Aí a jovem tentou se explicar, dizendo, pastor, eu nasci num lar evangélico, meus pais são crentes, eu cresci na igreja, logo eu sou crente desde quando eu nasci. Aí o pastor, muito brincalhão, disse, quer dizer que se você nascesse numa garagem seria um carro? Isso quem falou foi o pastor Jim Swaggart, há muitos anos atrás. Se você nascesse numa garagem, você seria um carro?
A jovem, poxa, pastor, assim está me ofendendo. Mas é assim que muitos entendem o Evangelho. Só porque o avô foi crente, a mãe foi crente, o pai é crente, o irmão é crente. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Por isso é que no Salmo 127, versículo 3, a Bíblia diz: eis que os filhos da juventude são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Por que Deus chama os filhos dos servos do Senhor de herança, de recompensa? Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Os bebês que nascem são como presente de Deus, como recompensa, são como herança do Senhor, que Deus confia aos pais. Mas quando essas crianças crescem, se converterem, serão filhos, filhas de Deus. Mas se não se converterem, serão apenas criaturas de Deus. Deus, através da parábola de Jesus, está dizendo: você precisa se decidir, você precisa se resolver. Jesus disse: o joio foi plantado no mesmo lugar em que foi plantado o trigo. Jesus é aquele que semeia a boa semente. Ele colocou isso no versículo 37 de Mateus 13. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. Neste mundo há muitos filhos de Deus, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e adultos que se arrependeram dos seus pecados e entregaram o seu coração ao Senhor, confessando como Senhor e Salvador. Neste mundo chamado Terra é o lugar em que há muitos filhos de Deus. Mas, por outro lado, o inimigo de nossas almas, o diabo, plantou neste mundo aqueles que seguem a palavra dele, aqueles que desobedecem a palavra do Senhor, que rejeitam o Senhor Jesus, que não creem no Senhor. O joio e o trigo estão postos no mesmo lugar. No caso o joio, por decisão e vontade do Senhor Jesus. O outro, o trigo, melhor dizendo, o trigo foi plantado por Jesus para viver cada cristão fazendo a vontade do Senhor. O trigo está no mundo por vontade do Senhor, mas o diabo também colocou o joio. E aí você precisa tomar uma decisão. Quem é você no reino de Deus? Diz o texto, nas palavras de Jesus, que o trigo é a boa semente. E boa semente, meu querido, não é uma questão de ser uma pessoa boníssima, bondosa, correta, que faz atos de justiça, que pratica as coisas boas, logo elas pertencem ao Jesus. Não é isso. Ser uma boa semente não é viver tendo a justiça própria. A boa semente é a vida transformada. Ser boa semente é conversão, é arrependimento. É interessante se você ler 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para você ser uma boa semente, para você ser trigo neste mundo, você precisa se converter. O joio já está aí. O joio nunca se tornará trigo, porque nasceu joio e vai morrer joio se não houver uma intervenção milagre. É interessante como em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao 58, Paulo fala sobre a ressurreição. Ele faz uma defesa da ressurreição como verdade por causa da ressurreição de Jesus. E assim como Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar com Ele e iremos para a glória. Leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas lá no texto, já se aproximando do final do capítulo, o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês não sabem que quando você planta uma semente no campo, você não planta o que ela vai ser? Aquele formato, o formato da semente não vai permanecer igual. Quando você planta a semente, essa semente, entre aspas, morre. E aí surge uma nova forma de vida. Morre a semente que foi plantada e surge uma nova. Paulo usa digamos assim, a flora, a botânica, para explicar sobre a transformação que vai acontecer no futuro. Quando o homem se converter,
Ele já é, na verdade, transformado pelo poder do Senhor. E na ressurreição teremos um novo corpo. Mas eu quero usar o exemplo de Paulo para aquilo que Cristo falou na parábola do joio e do trigo. Quando uma pessoa se converte, ela é transformada. Há uma mudança na sua forma de pensar, de agir, de viver. É como se de fato ela morresse. E aí ela morre mesmo, espiritualmente falando, ela morre e nasce uma nova criatura. Jesus, em João capítulo 12, disse algo muito semelhante, dizendo o seguinte: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. E aí ele fala sobre si mesmo, que ele veio para morrer na cruz e salvar a todos. Então, a semente plantada na terra morre para surgir uma nova. Então, Deus tem poder para transformar. A boa semente são os filhos de Deus, homens e mulheres que se converteram e creram no Senhor. E então diz a Bíblia que o trigo representa os filhos de Deus, mas o joio representa os filhos do maligno. Em João capítulo 8, verso 44, Cristo disse para os seus ouvintes, falando para os escribas e fariseus: vocês têm como pai o diabo, porque o diabo é o pai, ele foi homicida desde o princípio, é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então, meu querido, creia em Jesus, se converta ao Senhor, porque a mudança não é exterior. Você pode mudar a cor do seu cabelo, você pode colocar lentes coloridas, você pode mudar a sua face, você pode mudar as suas roupas, você pode mudar o seu biotipo, mas se não mudar o coração, se você não se converter, você terá o mesmo coração rebelde e contrário à palavra do Senhor. O joio foi plantado no mundo, no campo, pelo maligno, mas o trigo foi plantado no campo por Jesus. Quem é você no reino de Deus? Quem é você? Outra coisa importante que podemos ver aqui nessa parábola é que ninguém é capaz, ou melhor, só o Senhor é capaz de conhecer quem são os que estão nesse campo. Só o Senhor é capaz de conhecer quem de fato você é neste campo. A Bíblia diz que quando começaram a germinar as sementes e os brotos começaram a surgir, de um lado crescia o joio, do outro lado crescia o trigo, e aí no mesmo campo tudo parecia igual. Mas aqueles que trabalhavam no campo, olhando bem de perto, olha, tem alguma coisa errada aqui. E os homens que foram para o campo olharam e disseram: olha, Senhor, nós fomos ao campo e o Senhor nos mandou plantar trigo, mas surgiu joio. Quem, Senhor? Quem jogou as sementes de joio no campo? Aí Jesus conta na parábola que o dono disse: meu inimigo. Eu mandei plantar trigo, mas o meu inimigo veio à noite e jogou joio. E então os homens, para que não houvesse prejuízo para a lavoura daquele senhor, disse: Senhor, manda-nos e vamos arrancar o joio do trigo para que só fique o trigo. Não, disse o dono da lavoura. Eu vou ler aqui o verso 29 de Mateus 13. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Isso mesmo. Ao arrancar o joio, poderão se equivocar e arrancar o trigo. Voltando à figura, à imagem do joio e do trigo, são muito parecidos. Você está vendo aí uma imagem do trigo em amarelo e do joio verde. Você vai observar que no momento em que estão brotando são muito parecidos. Tem a mesma coloração, de longe o mesmo formato. Só quem anda por entre o joio e o trigo é que sabe. Mas ainda que tenha um conhecimento, pode se equivocar. Em outras palavras, nós erramos. É por isso que nós não podemos julgar ninguém. Eu não posso julgar ninguém, eu não devo, melhor dizendo, julgar ninguém. Você também não pode, não deve julgar ninguém. Porque nós equivocamos-nos, nós nos enganamos, nós atribuímos valor a quem não tem. Nós tiramos valor de quem tem. Nós achamos que está certo quem está errado. Nós achamos que está errado quem está certo. Achamos que, olha, aquele é realmente um filho, uma filha de Deus, ou aquele não é um filho de Deus, aquela não é um filho de Deus. Calma. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, pelos frutos se conhece uma árvore. De longe, as árvores, por seu tamanho e formato, poderão ser parecidas,
mas só os frutos vão dizer quem é. Os frutos não determinam a árvore, os frutos apenas dizem que árvore cada uma delas é. É muito simples. Não é o fruto que vai determinar a natureza da árvore. É a natureza da árvore que será revelada pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Não se colhe frutos, ou melhor, não se colhe uvas de espinheiros. Não se colhe frutos bons de árvores ruins. Então nós nos equivocamos. Nós nos enganamos. Por isso é que só o Senhor realmente pode julgar. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, ou melhor, capítulo 11, o apóstolo Paulo disse no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nem pastor, nem diácono, nem qualquer outro líder pode dizer quem deve ou não participar da ceia do Senhor. Isso é um autoexame à luz da palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, o profeta diz, Senhor, o coração do homem é terrivelmente corrupto, quem o conhecerá? E aí no verso 10, o Senhor conhece o coração de cada um e dará a um de acordo com as suas obras. O Senhor conhece. No mundo hoje, está todo mundo igual. Tem crente que não dá um bom testemunho e tem não crente que aparentemente vive melhor e é correto mais do que alguns cristãos, mas nós não devemos enganar. Precisamos dar um testemunho verdadeiro de quem nós somos, a quem pertencemos. Só o Senhor conhece cada coração. Eu, diz lá Jeremias 17:10, eu sondo o coração de cada pessoa e esquadrinho os seus pensamentos e sei quem é meu e quem não é. Quem é você no reino de Deus? Mas eu quero então dizer a última coisa para você nesse momento, que a vida de cada um de nós ficará evidente no futuro, no dia do juízo final. É interessante quando Jesus, na explicação que ele deu, tanto na própria parábola que ele contou e na explicação, ficam evidentes algumas verdades. Aqui, por exemplo, em Mateus 13, versos 29 e 30, diz assim, ele respondeu, não, ou seja, não vão arrancar o joio, porque poderão também arrancar trigo, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos, até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E aí Cristo dá a seguinte explicação aos seus apóstolos aqui no verso 40. Ou melhor, no verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de Deus, seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que Cristo está dizendo é o seguinte, e aí é muito interessante. Ele é o que semeia a palavra. Ele ordena, ele é o que semeia no campo, no mundo a palavra. E aí ele manda os pregadores, lembra da parábola do semeador? Ele manda todos espalhar. A semente é a palavra de Deus e ele, o semeador por excelência. Mas ele manda os semeadores para o mundo, espalhando a palavra, pessoas se convertendo, pessoas ouvindo a palavra, se arrependendo dos seus pecados e crendo no Senhor. Mas também o inimigo tem plantado neste mundo o seu joio, os incrédulos, os que praticam a maldade, os que não temem ao Senhor. Tudo é confuso, tudo é indefinido aparentemente. Mas no dia da colheita, o trigo que antes era verde fica amarelo. O joio que era verde permanece verde. E aí ele fala, uns são os que plantam, os que colhem são outros. Eu mandei pessoas para plantar e agora eu vou mandar, na época da colheita, os encarregados da colheita. E na questão da escatologia, nós, pregadores da palavra, homens e mulheres, espalhamos a palavra. Mas quem vai colher são os anjos de Deus. O Senhor Jesus, no devido momento, enviará, vejam só, ele enviará os seus anjos. E esses anjos, então,
farão a separação entre joio e trigo. Quem é você? O futuro escatológico está muito perto. O Senhor enviou a sua palavra através dos pregadores. A palavra chegou até você, meu querido. A palavra chegou até você, minha querida. Mas quem é você? Você abriu seu coração para Jesus? Um dia essa semente vai ser, ou essa colheita vai acontecer. Um dia haverá a colheita da palavra do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Crê no Senhor, porque talvez hoje as pessoas confundem você com uma coisa ou outra, mas só Deus conhece o seu coração. Entregue a vida a Jesus, para que você diga, eu sou de Jesus. Viva como sendo do Senhor de fato, para que no futuro realmente você ouça de Jesus. Vem, meu filho amado, venha, minha filha amada, para o reino. Quando o sol bate sobre o trigo, por ser amarelo, ele reflete e há uma coloração maravilhosa. No futuro, depois da colheita, os filhos do Senhor brilharão diante da glória de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça e diga, Senhor Jesus, eu não quero ser joio, não quero permanecer joio, eu quero ser trigo no teu campo, eu quero ser a boa semente, eu quero dar bons frutos para a glória do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e creio em Jesus como meu Senhor, meu Salvador pessoal. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você seja feliz, pertencendo ao Senhor, dando bons frutos para a glória dele, hoje para todo sempre. Amém e amém.